A Band inicia hoje em todo o Brasil a discussão dos problemas e soluções para cada região, assim como quem são aqueles que se apresentam para resolverem as necessidades mais demandadas pelo povo. É o programa Band Eleições que toda segunda-feira à noite vai trazer para o debate especialistas, consultores, analistas políticos, cientistas sociais, além de pré-candidatos e candidatos para falar sobre o futuro do país. Hoje nós recebemos aqui na Band Amazonas o cientista político e advogado Carlos Santiago e também o jornalista Luiz Henrique Almeida para falar sobre as eleições 2022 aqui no programa Band Eleições. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Band Eleições aqui na Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e a partir de agora a gente começa a tratar cada vez mais a fundo sobre política, sobre os problemas que afligem a nossa população, quais são os desafios dos políticos que se apresentam para se colocarem nos postos de representantes do povo em todo o Brasil. Quero agradecer a presença do Dr. Carlos Santiago e também do jornalista Luiz Henrique Almeida, que estão aqui com a gente nos estúdios, para a gente falar um pouco mais sobre esse cenário das eleições de 2022. Muito boa noite para você, Dr. Carlos. Boa noite, Neto. Boa noite, Luiz. Eu estou muito feliz de estar aqui na TV Band, porque é um canal que se discute política, mas discute no sentido de levar a boa informação para a sociedade, porque essas eleições serão as eleições, inclusive, do combate, né, a notícias falsas e a busca de bons governantes, de bons gestores, porque quem ganha com isso é a sociedade. A gente tem no cenário dessas eleições, talvez, uma dualidade, né, assim, versões opostas em que cada vez que a gente fala de política é identificado. Ou você pertence ao lado A ou pertence ao lado B, isso a gente olhando para o cenário nacional. Não é isso, doutor? É exatamente, quer dizer, e essa dicotomia, né, esse confronto de propostas, né, e ideologias diferentes, né, isso parece assim, algo negativo, mas não é. Isso é até positivo, à medida em que o eleitor tem clareza em quem vai votar. Se vota num candidato, tipo assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro sabe muito bem o que ele pensa sobre o Estado, sobre a economia, sobre família, né? E também se vota no ex-presidente Lula, por exemplo, o eleitorado sabe muito bem quem é o presidente Lula, o que ele pensa sobre família, o que ele pensa sobre desenvolvimento, sobre economia, sobre educação. Então, são posturas, né, diferentes que o eleitorado tem uma identificação, né, com cada uma dessas posturas. E aí é mais fácil para que o eleitor aposte ou vote. O ruim, Neto, é quando você tem alguns nomes que não representam nada, que não dizem nada, né? Mas quando você tem nomes que representam ideias e ideologias, fica mais fácil para o eleitor votar. Luiz Henrique Almeida, mais um ano de cobertura de eleições aqui na Band. E o que você já percebe assim com relação ao eleitor nas ruas desse ano de 2022, o comportamento das pessoas que esperam nesse ano também um pouco de mudança, né? Porque a gente vem de um período difícil e a gente precisa encontrar essa luz no fim do túnel. Boa noite, Neto. Boa noite, doutor Carlos, a todo mundo que está nos assistindo hoje aqui à noite. A gente participou, né, da última cobertura de 2020, foi muito intensa. Agora, em 2022, a gente ali próximo ao TRE, né, acompanhando as pessoas, regularizando seu título. E o que a gente sempre muito encontra é pessoas inconformadas ainda, né, com o atual cenário, pessoas ali realmente querendo lutar pelos seus direitos. Por outro lado, a gente também encontra muitas pessoas que estão ali desacreditadas. Né? Estou aqui porque é meu dever, tipo assim, sou obrigado, mas não queria estar aqui. Então, a gente encontra os dois lados da moeda também, né? Doutor Carlos, queria saber do senhor em relação ao público jovem, né? O Tribunal Superior Eleitoral divulgou no início desse ano que mais de 1.144.000, mais ou menos, de jovens, né, entre 15 e 18 anos,
começar na sua vida eleitoral, né? Ali emitiram o seu título de eleitor. Aqui no Amazonas é mais ou menos 24 mil pessoas. Queria saber do senhor, nesse momento, né, em que as pessoas ali estão realmente escolhendo e brigando, de fato, para escolher o seu candidato, como que o jovem ele consegue ali fazer uma certa mudança, né, no quadro político, até porque nessa faixa etária de 15 a 18 anos, hoje em dia a gente vê que o público já está entendendo um pouco mais do que está se tratando, né, nas escolas. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, o jovem da faixa etária de 16, 17 anos, esses jovens conquistaram o direito de votar de forma facultativa, né? Não é obrigatório. Conquistaram na Constituinte, na Constituição de 88. Mas conquistaram por quê? Eles conquistaram porque os jovens tiveram participação importante na redemocratização do país. Então, o Constituinte, né, os Constituintes, quando foram fazer, né, construir a nossa Constituição, eles colocaram a importância dos jovens de votar. Primeiro, para agradecer aquela juventude, né, que conquistou também a democratização do país, mas também para criar uma cultura da participação. Que o jovem nesse país tem que ter uma cultura e responsabilidade na sua participação na vida pública, votando, elegendo, né, governantes. E isso aí, de lá para cá, a Constituinte de 88 para cá, você viu um certo distanciamento do jovem da política. Você não vê hoje na política rostos novos, no sentido, práticas novas, né, novas lideranças. Então, e isso acaba influenciando, inclusive, nas políticas públicas, porque os jovens de hoje, por exemplo, estão sem políticas governamentais na área de cultura, na área de esporte. Quer dizer, então, a ausência da participação dos jovens na política envelhece a política, envelhece as ideias. E a ausência dos jovens na participação nos debates políticos faz com que não se tenha hoje, por exemplo, políticas voltadas à juventude. Doutor Carlos, esse ano de 2022 é um ano em que o eleitor precisa decorar ou pelo menos manter ali à mão os números, né, de 5 candidatos, são 5 cargos em disputa. Pedi para colocar aí na tela para a gente ter até a ordem da votação das eleições este ano, programadas para o dia 2 de outubro de 2022 no primeiro turno e depois no segundo turno só para os cargos majoritários de governador e presidente da República. Aí não está na ordem, mas na urna o eleitor ele vai começar votando pelo deputado federal, não é isso, doutor? Deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente da República. São esses os representantes a serem escolhidos nessas eleições de 2022, não é isso, doutor? Isso, são essas opções e são chamadas de eleições gerais e são eleições importantes porque o eleitor vai escolher quem vai governar o seu estado, né? Quem vai ser o governador do estado, quem vai representar a sociedade na Assembleia Legislativa do Estado, quem vai governar esse país, quem vai representar o Amazonas no Senado Federal, uma vaga. Então, quer dizer, são as opções que o eleitor tem e é uma forma que a democracia nos dá de, a cada 4 anos, eleger os nossos governantes e os nossos representantes. Então, o lado bom da democracia, Neto, é isso. Se deu certo, continua. Se deu certo, reelege. Se der errado, tira do cargo. E isso que é fascinante na política. Às vezes, o eleitor tem uma crítica a um determinado político e fala até que a justiça é incapaz de agir de forma rápida, né, contra um político malfeitor, por exemplo. Mas o eleitor, ele pode ser mais sério do que a justiça. Ele tem no seu bolso um título de eleitor.
e no dia da eleição ele pode ser mais rápido a decisão dele do que a decisão da justiça, colocando esse político em segundo plano, dando um pijama para esse político que não contribuiu em nada com a coletividade, pelo contrário, fez atos ilegais. Então, a democracia é isso, é essa capacidade, esse direito que o eleitor tem de decidir, né, quem vai representá-lo e quem vai governá-lo. Ainda com relação a esses números e aos cargos, só para deixar aqui claro, trazer a memória de quem está nos assistindo, o Amazonas são 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, temos 3 senadores, mas agora só um cargo em disputa, né, além do governador e do presidente da República. O senador é aquele que tem um cargo, que tem o tempo, né, de gestão mais elevado, né? São 8 anos, né? Exatamente. O senador da República, ele é eleito por um mandato de 8 anos. Né? Ele representa o Estado. Nós vivemos numa república, então cada ente da República tem os seus representantes no Congresso Nacional. Então, o Amazonas tem 3 representantes lá, 3 senadores. Então, nessa disputa que estará em jogo é o mandato do senador Omar Aziz. Então, neste caso, vai ser disputada a vaga dele. Então, o senador ele é importante, muito importante, porque ele julga o presidente da República, ele escolhe, por exemplo, ele acabam aprovando ou não os ministros dos tribunais superiores, inclusive do STF, e eles trabalham com a ideia de que a representação dos estados são importantes, inclusive do equilíbrio entre os estados, porque cada estado, independentemente de força econômica, independentemente de força política, cada estado tem 3 representantes. Isso aí dá um equilíbrio lá no Senado Federal. Isso aí é interessante o senhor trazer isso, porque nós temos aqui no Amazonas 8 deputados federais, né, mas no total lá no Congresso são 513. Né? O número de deputados que São Paulo tem é muito maior do que do Amazonas, mas quando chega no Senado, aí tudo se equipara, cada um tem 3, né? E ali a gente sente que é mais igual, né? A discussão, enfim, tudo que precisa ser discutido lá no Senado. A gente tem, falando ainda de Senado, pedi até para o Luiz chamar, os candidatos, né? Os pré-candidatos nesse momento, que ainda não tem candidato, e o doutor Carlos Santiago pode falar com relação a isso, mas quem se apresenta já no momento para que vai colocar ainda o seu nome à disposição dos eleitores. Vamos ver aí quem se apresenta, então, pedir para o Luiz fazer esse chamado dos pré-candidatos. A gente tem alguns possíveis nomes aqui, como o de Arthur Neto, do PSDB, já foi prefeito de Manaus também, Chico Preto, do Avante, Coronel Menezes, do PL, o Luiz Castro, do PDT e o Omar Aziz, do PSD, que é o cargo que agora está em disputa, né? E aí, tendo esses nomes, são políticos conhecidos, né, doutor Carlos? Neto, Luiz, essa eleição será uma eleição do eleitorado mais conservador. Na eleição de 2018, o eleitorado foi mais ousado, né? Elegeu, inclusive, o Plínio Valério, senador da República, o atual governador do Amazonas, elegeu o governador de Minas Gerais, uma pessoa desconhecida, aqui de Rondônia, de Roraima, me perdoe, de Roraima, de Rondônia também, do Acre. Né? Governador Wilson Lima. Um governador do estado. Então, ele foi mais ousado no sentido de buscar novos na política, novos nomes na política, né? Buscar alguém de fora da política tradicional. Só que agora o eleitor está com uma cabeça mais centrada na experiência, né? No tempo de gestão pública, no tempo de participação política. E é por isso que esses nomes que você acabou de colocar aí, Arthur Vigílio, Omar Aziz, né? Arthur Vigílio, Omar Aziz, Coronel Menezes, aí vem Chico Preto, vem aí o Luiz Castro. Esses nomes já são nomes conhecidos, né, aqui do eleitorado. Luiz Castro, né, por pouco não se elegeu senador. Também com o discurso da renovação. Então, quer dizer, eles já são pessoas tarimbadas do ponto de vista político,
Coronel Menezes, que é o mais jovem aí no sentido da participação da política, mas disputou a prefeitura de Manaus. Então, o eleitorado agora está muito mais preocupado em escolher nomes com experiências políticas, nomes conhecidos, né, do que apostar em algo novo, em algo diferente. Isso vale tanto para o Senado Federal quanto para o governo do Estado. Você vê, por exemplo, o governo do Estado também, você vê quem são, o que estão, os nomes que estão na dianteira das pesquisas aí são Amazonino Mendes, Wilson Lima, Eduardo Braga, são nomes conhecidos, quer dizer, o eleitorado não está, nesse momento agora, apostando em ninguém diferente daqueles tradicionais políticos da nossa terra. Certeza. E daqui a pouco a gente vai ter, então, olhar também para o cenário dos pré-candidatos ao governo do Estado. O doutor Carlos Santiago, que é advogado, cientista político, e também o jornalista Luiz Henrique Almeida, aqui no Band Eleições. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Dr. Carlos Santiago, que é advogado, cientista político e também presidente da Comissão de Reforma Política e Anticorrupção da OAB e também membro do Comitê Anticorrupção aqui do Amazonas. Luiz Henrique Almeida, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a gente finalizou, doutor Carlos, o primeiro bloco já discorrendo um pouco sobre o cenário, né, que o eleitor vai ter dos nomes que se apresentam ao governo do Estado. Exatamente, quer dizer, houve uma onda de renovação em 2018, né, que trouxe aí a eleição do Wilson Lima e também do Plínio Valério para o Senado Federal. A cabeça do eleitor muda, né, é normal. Então, na eleição agora de 2022, a tendência é que o eleitor seja mais conservador na hora de votar. Por isso que nomes como Amazonino Mendes, o atual governador Wilson Lima, né, e o ex-governador Eduardo Braga estão aí na dianteira das pesquisas. Então, por conta dessa mudança, uma mudança, inclusive, que beneficia quem está no poder, né? Que passa a ideia de que é melhor continuar do jeito que está do que acontecer mudanças. O governador do estado, por exemplo, foi beneficiado naquele movimento de 2018, né, de renovação dos quadros da política. E agora ele pode até ser beneficiado também à medida em que o eleitorado está mais conservador. Né? Agora ele já não é mais o novo, ganhou corpo, não é né? mais o novo, já é mais conhecido, experimentado, já né? conhece. Então, quer dizer, não é à toa que ele disputa com os outros tradicionais da política do Amazonas a disputa para o governo do estado. Pedir para o Luiz mostrar para a gente, então, quem são os pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas, os nomes que já se apresentam aqui para esse ano político de 2022. A gente começa com o Amazonino Mendes, do Cidadania. A gente tem logo em seguida Carol Braz, do PDT, Eduardo Braga, do MDB, o João Pedro, do PT, Ricardo Nicolau, do Solidariedade e o atual governador do Amazonas, Wilson Lima, que agora está em novo partido, o União Brasil. Só acredita que a gente vai ter muito mais do que isso? Só acredita que algum nome ainda sai daí, doutor Carlos? Como é que o senhor vê esse panorama aí dos nomes que se apresentam por enquanto? Olha, até o dia 5 de agosto teremos convenções. Até o dia 5 de agosto se encerra as convenções partidárias que começam no dia 20 de julho. Então, até lá, alguns nomes desses aí certamente mudarão. Também serão incluídos outros nomes, né? O próprio PSOL, por exemplo, está discutindo agora o lançamento de uma candidatura. Eu acho que os nomes que estão postos aí são nomes que já têm uma certa experiência política e administrativa, todos que estão aí, inclusive a própria Carol Braz aí foi secretária de governo, Amazonino foi ex-governador, governador, né? Eduardo Braga, ex-governador, João Pedro... O PT parece que não bateu o martelo ainda no nome do João Pedro. Né? O PT ainda está numa discussão interna para saber se lança ou não uma candidatura ao governo do estado no Amazonas.
E parece que já existe uma decisão de não lançar a candidatura ao Senado, mas ao governo está uma discussão ainda em andamento. Aí você tem o Ricardo Nicolau também como candidato aí. Então, quer dizer, são nomes de pessoas já conhecidas no Estado, mas as pesquisas mostram, né, a dianteira, quem estão a dianteira, né, das pesquisas, na dianteira das pesquisas estão os nomes mais conhecidos. Agora, Amazonino Mendes, perdão, doutor, Amazonino Mendes parece que já se lança, ele tem uma boa base eleitoral, já se lança sempre com 30% ali dos votos nas primeiras pesquisas, né? não, o Amazonino Mendes tem um público cativo, né, um eleitorado fiel dele, né? Agora, o maior desafio do Amazonino é ultrapassar essa quantidade, né, Sim. de 30% dos votos ali, que em média ele sempre tem, e avançar no sentido de ter mais de 50% de votos válidos, mais um, né, que Para ganhar quando chega no segundo turno, garante, né? só a eleição, quer dizer, então ele tem sempre esse problema de no segundo turno ele não ter a maioria. Agora, Neto, Luiz, são candidatos, nomes conhecidos, né, nomes com experiências políticas, por um desafio enorme que é o governar o Amazonas, né? Um estado onde a maioria das pessoas estão recebendo Auxílio Brasil, entendeu? Mais do que as pessoas que têm carteira assinada. Então, você vê a dimensão do problema que é o estado do Amazonas. Temos mais pessoas recebendo benefício, um Auxílio Brasil, do que com carteira assinada. A violência cresceu, são os dados que nós temos aí. A violência no estado cresceu. A Zona Franca de Manaus continua sendo bombardeada, né? Continua sendo atacada. O senhor acha que ela continua no seio da discussão das eleições esse seio ano? das discussões. A Zona Franca, a BR-319, é outra discussão. Quer dizer, então, os desafios são enormes, né? Num estado desse continental, com problema de logística, problema de transporte, com muita pobreza, com dificuldades enormes dos municípios pagar as suas contas. 98% dos municípios do Amazonas precisam de repasses de recursos federais e estaduais para fechar a sua conta. Estava vendo... Esse é o problema sério. Então, nós temos os problemas do Amazonas, tem a dimensão do Estado, tem a grandeza do Estado. Entendeu? Isso é muito preocupante. Eu estava dando uma olhada num dado sobre Japurá, município nosso aqui do Amazonas, que de 100 habitantes, 51 é funcionário público. Ou seja, aí a gente vê o quanto o Estado, a presença do Estado é importante nessa construção das nossas comunidades aqui na Amazônia, na manutenção desses povos aqui e o quanto esse povo é dependente das políticas públicas. Exatamente. Então, numa eleição que se aproxima aí, uma eleição que parece que será disputadíssima, né? Significa que os candidatos terão que ter um olhar para a cidade de Manaus, né? Manaus, Presidente Figueiredo e Quari, eles possuem uma certa independência financeira, né? Mas os candidatos terão que ter um olhar muito específico para os municípios, né? Há uma pobreza grande nos municípios, uma falta de perspectiva de melhoria da qualidade de vida, há um retorno, há uma vinda para a capital de pessoas dos municípios por conta dessa falta de perspectiva, né? Então, enorme. Então, e temos o modelo Zona Franca de Manaus, que a cada momento tem uma instabilidade política que acaba afetando a Zona Franca. Uma instabilidade jurídica e uma instabilidade política acaba afetando os investimentos na Zona Franca de Manaus. Então, são esses e outros elementos que a gente tem que colocar no debate dos pretensos, dos pré-candidatos, né, para que eles tragam soluções. Não vejo e não aposto numa campanha
negativa, numa campanha de fake news, numa campanha de agressões. Eu acho que o Amazonas já sofreu bastante com a questão da pandemia, com o crescimento da pobreza, da desigualdade. Eu acho que o eleitor amazonense, o eleitorado amazonense quer campanhas limpas, né, e propostas e soluções. Eu acho que esse deve ser o caminho das eleições de 2022. Luiz. Doutor Carlos, a gente sempre via, na verdade, né, nas propagandas nesse período eleitoral, geralmente um candidato sempre atacando o outro, né? E agora, como o senhor mesmo falou, parece assim, o Amazonas já sofreu tanto, né? Então, por que atacar um cada vez mais e não mostrar as suas propostas, né? Como que a comissão vai estar atuando e está atuando em relação a combate a fake news nesse período eleitoral para justamente ali entregar para a população uma informação clara e objetiva, né, a respeito dos candidatos? Como que a gente consegue trabalhar em relação a isso? Olha, o Comitê Amazônico de Combate à Corrupção tem uma relação boa com a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, Neto, publicou algumas resoluções que dizem da seguinte forma, que dizem o seguinte: quem produzir, oferecer e vender fake news terá uma pena de prisão, pagará multa. Se for contra o sistema eleitoral, o sistema de votação, além disso, responderá por improbidade administrativa, se for uma autoridade. Terá pena em dobro, né? Não só de prisão, mas também de multas. Por quê? Porque uma das notícias falsas que se colocam sempre é questionando a lisura do processo das eleições, a votação. Isso aí é ruim para a democracia. A sociedade não acreditar num sistema de votação nas eleições. Por isso que as resoluções do TSE são duras com relação a quem produzir isso. Quem produzir contra adversários, mesmo utilizando terceiros, serão penalizados com prisão e multas. E o comitê está junto dessa mobilização do TSE no sentido de combater as notícias falsas. E a sociedade deve repudiar isso tudo, porque quem se elege inventando notícias falsas, erradas ou fora do contexto, certamente não será um bom político, um bom governante. Se não será um bom político, um bom governante, quem sofre é a sociedade. Então a sociedade tem que estar vigilante com relação a essas notícias falsas. E quem está em casa pode também encontrar aqui no jornalismo da Band uma voz forte contra a fake news, contra essas notícias que levam ao demérito da democracia, né? Levam a gente para um lugar que a gente não quer visitar de forma alguma. Queria agradecer ao Dr. Carlos Santiago, que é advogado e cientista político, agradecer ao Luiz Henrique Almeida, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela participação aqui no programa Band Eleições. A gente dá o start nessa cobertura das eleições 2022 e eu te espero aqui na próxima segunda-feira em mais um programa. Hoje nós terminamos por aqui. Obrigado, doutor Carlos Santiago, pela participação. Continuo muito feliz estando aqui na Band discutindo política e discutindo com verdades. Isso que é bom para o jornalismo da Band e para a sociedade. Obrigado, Luiz. Boa noite para você. Igualmente, boa noite a todos e até a próxima, né, doutor Carlos? A gente tem um longo período aí pela frente nesse ano. Bom ele ver mais vezes aqui, né? Doutor Carlos é figura que já tem carteirinha, já tem o crachá aqui da Band. Obrigado mais uma vez. Obrigado você também de casa que nos acompanhou até agora aqui no Band Eleições. Próxima segunda a gente está de volta. Até lá.